o Senhor tem trazido assim carga no coração de nós dividir com os irmãos esse assunto. E esse assunto envolve o reino de Deus, o reino do nosso Senhor. A gente, como nós cantamos, né? O nosso trabalho é descansar no Senhor. Tudo que o homem não tem nessa vida chama-se descanso. Nós não descansamos. Nós somos como aqueles meninos agitados que andam de um lado para o outro. Nós somos muito bons para viver o amanhã, para viver o ontem, mas nós não sabemos nos apropriar das riquezas insondáveis de Cristo hoje. Então que o Senhor nos ajude nessa noite, para que a gente possa transmitir. Eu acho que não vai ser possível hoje a gente concluir, mas quando o Senhor der a oportunidade, aí nós voltamos. Mas eu me lembrei de um texto, antes da gente entrar, que está lá em Hebreus. Antes de nós entrarmos no texto que nós tínhamos separado. Hebreus, capítulo 3. Versículo 10 e 11, ele diz assim: Por isso me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. O autor aos Hebreus aqui, ele está se referindo ao povo no deserto. E ele cita, não só aqui no capítulo 3, mas no capítulo 4, mais para frente, ele cita mais uma vez, possivelmente aqui no capítulo 3 e 4, 3 ou 4 vezes, essa palavra que está no versículo 11, não entrarão no meu descanso. O que isso quer dizer? O povo, quando estava lá cativo, foi liberto pelo Senhor Deus. E o Senhor os tirou daquele deserto. Os tirou daquela prisão. O Senhor, com mão forte, tirou das mãos de Faraó. E conduziu esse povo por 40 anos. E nesses 40 anos, irmãos, não faltou nenhum dia alimento para eles. Não faltou água, as roupas não envelheciam. Temos ideia que é viver 40 anos num deserto? Irmãos, aquele deserto, ele tem a figura do mundo hoje. Nós estamos peregrinando nesse deserto. E quem é que tem sustentado a nossa vida nesse deserto? Será que somos nós mesmos? Será que é o nosso braço forte? Será que são os poderosos governantes desse mundo? Será que é a saúde pública? Será que é a polícia? A polícia está nos cuidando de nós. É o nosso plano de saúde. Não, porque sem plano de saúde não dá para viver. Né, Patrícia? Mas vale a pena prevenir. Né? Quem é que nos sustenta hoje? Sabe o que o Senhor diz aqui? Vocês não vão entrar no meu descanso. Sabe o que aconteceu com esse povo? Por que Deus deu essa sentença para eles? Qual foi o pecado deles? Murmuração. Reclamação. Nada estava bom. Estava ruim. Estava doendo. Esse pão viu. Eu não aguento mais. Eu estou com saudade de quando eu era do mundo. Das cebolas do Egito. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. O que ele está falando aqui estes sempre erram no coração. O problema nosso está lá no nosso coração. Está lá no coração, está lá no fundo do nosso íntimo. Quantos de nós aqui temos tido uma vida assim diante do Senhor, sendo supridos pelo Senhor? Cuidados pelo Senhor. A cada dia. Fala, Senhor, hoje foi um milagre. Então, irmãos, o irmão Jonas tem partilhado acerca de algumas bases. E eu vou dizer uma coisa para vocês.
Nós estamos hoje dentro das igrejas, dentro das denominações, sem base. Quantos de nós hoje vivem só na festa? E eu estou falando isso dentro das denominações religiosas. Não tem uma experiência com o Senhor. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Semana passada, conversando com um casal, a gente propôs assim para eles a seguinte questão, que eu vou propor para vocês. Vamos supor que você morresse hoje. Hoje mesmo você morresse. Aí você acordava diante do Senhor. A hora que você abrir os olhos, está lá o Senhor. E o Senhor lhe faria essa pergunta: por que eu devo deixar você entrar aqui? Para o meu descanso. Por que eu devo deixar? O que é que te habilita a entrar no meu descanso? Aí você vai falar assim: não, Senhor, é que eu fiz muitas boas obras. Então tá, os espíritas então vão ter primeira classe aqui no meu reino. Não, Senhor, é que eu não faltei nem um dia na igreja. Ah, você não faltou nem um dia. E o teu coração estava em mim? Não, Senhor, é que eu te adorava muito. Como um irmão citando um irmão disse que quando o irmão estava atrás do violão, né? Nossa, que irmão precioso, que adorador que ele era. Mas quando aquele irmão estava atrás do volante, ele não era um adorador. Então, como é que nós temos sido, né, no trato com os nossos clientes, funcionários, patrões? Como é que tem sido o nosso testemunho quando nós estamos ali do lado daquela pessoa que nos espera? Irmãos, isso é o reino de Deus. O Senhor está nos provando, nós temos experimentado isso. Sabe o que vai nos matar? A nossa língua. Murmuração. Nós não temos corações gratos. Então, irmãos, o que nos habilita a entrar no reino de Deus, vamos dar uma olhadinha aqui em João capítulo 3. É um texto muito conhecido para nós, mas nós não vamos focar o novo nascimento, nós vamos focar o reino de Deus. O versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A gente lê esse texto, né? E quanta confusão existe em torno desse texto. Muita gente acha que nascer da água é ir para as águas do batismo. E não é isso que fala o texto. Quando o texto fala de nascer da água, aí a gente tem que pegar um outro texto que está lá em Efésios capítulo 5, que diz que nós nascemos da água pela palavra de Deus. Então, irmãos, nascer da água é ser aquela pessoa que maneja bem a palavra, que conhece as Escrituras. Você sabe como que nós podemos começar manejando bem as Escrituras? Com dúvida. Se nós não tivermos dúvidas, é porque nós não entendemos nada. Então, a nossa vida tem que ser sempre com dúvida. Senhor, eu não sei. O Senhor Jesus, quando Ele disse que ninguém poderia entrar no seu reino se não se tornasse uma criança, o que Ele quis dizer? Ele quis dizer que uma criança não sabe nada, porque aquela criança que Ele toma em seus braços é uma criança de colo. E uma criança, ela está sempre olhando para cima, ela não sabe nada e ela depende de tudo. Então nós precisamos nos tornar como crianças e falar: Senhor, eu não sei. Senhor, me ensina. Senhor, eu não tenho nenhuma condição. E aquilo que o Senhor for nos dando, nós temos que botar os nossos pés e nos apropriar daquilo. Porque eu tenho convicção, irmãos, dos textos que nós vamos ver aqui hoje, tem que gerar em nós um pouco mais de responsabilidade, assim como gerou em mim. Por quê? Porque enquanto a gente não sabe, o Senhor não leva em conta os tempos da ignorância. Mas a partir do momento que nós tomamos conhecimento, nós temos que tomar uma posição diante do Senhor. Nós não podemos ser como aquela pessoa que vive em cima com o pé numa canoa e um pé em outra canoa. Nós temos que tomar uma posição. Ora nós estamos com o pé no mundo, ora nós estamos com o pé no reino de Deus, com os irmãos, ora lá no mundo de novo. Vamos tomar uma posição. O que a palavra diz de lá em Apocalipse? Não és quente nem frio. Então és morno. Alguém aqui já tomou água morna? Não.
Se quiser um dia vomitar, você toma água morna. Sabe o que vai acontecer? Você vai vomitar. O Senhor diz isso, que o morno, ele faz vomitar. Então nós temos que tomar essa posição, não diante somente dos irmãos. Isso é muito importante, mas diante do Senhor. Tudo aquilo que Ele nos ensina. Irmãos, nascer do Espírito é a regeneração. É aquilo que Ele fez em nós. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é uma nova criatura. E a regeneração, ela começa no espírito do homem. Agora, irmãos, ele para por aqui, a regeneração? Não. Agora você tem uma alma que viveu, vamos dizer, alguém aí que creu no Senhor aos 20 anos de idade. Vou colocar aqui uma idade, uma hipótese. Você ficou 20 anos sendo informado e infiltrado das coisas do mundo. Agora tem um trabalho para ser feito. A palavra de Deus diz lá em Filipenses, aquele que começou boa obra em vós, ele é fiel para completá-la. Então, o Senhor ele não faz uma transformação assim. Não, ele vai nos transformando. De glória em glória. A sua imagem. Então, o Senhor tem um trabalho grande. Só que nós somos o grande impedimento para esse trabalho do Senhor. Chama-se eu mesmo. Se nós não crescemos mais e não avançamos mais na nossa vida cristã, é porque nós mesmos somos grandes impedimentos. Então, quem não nascer da água, pela palavra, irmãos. Vocês lembram em João capítulo 2? Quando o Senhor quis fazer um milagre lá no casamento, que Ele fez um milagre no casamento, o que Ele disse? Enchei as talhas de pedra até a tampa. E aquela água também representa a palavra de Deus. Nós precisamos encher-nos da palavra de Deus. Você quer ter alegria? Vinho não representa alegria? O Senhor pode transformar essa água em vinho? Não pode, irmãos? Então nós temos que encher pela palavra. Temos que buscar na palavra e falar, Senhor, eu não compreendo isso. Senhor, eu não entendo isso. Senhor, eu não tenho ideia. Como é que funciona isso? O que o Senhor quer para mim, Senhor? Porque senão, sabe qual a condenação? O Senhor disse lá em Hebreus capítulo 4, então jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Já pensou? O Senhor jurar? Na verdade, Ele não jura por outro, Ele jura por Ele mesmo, porque Ele é o maior. Então eu jurei na minha própria ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, nós não temos ideia do que é não entrar no descanso do Senhor. Os judeus acham que guardar um dia na semana é o descanso. E algumas religiões pregam isso. Irmãos, o dízimo não é 10%, o dízimo é 100%. É uma vida de consagração ao Senhor. Agora, se você não superar em muito a justiça dos fariseus, você de modo algum poderá entrar no reino de Deus. Então, você acha que guardando um dia na semana está ótimo? Não, irmãos. Nós temos que entrar no descanso do Senhor. E esse descanso é uma pessoa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, janeiro, fevereiro. A cada dia da nossa vida, o Senhor tem que nos dar. Aliás, Ele nos deu em Cristo. Nós temos que nos apropriar disso. E entrar no descanso do Senhor. É muito precioso a gente se reunir aqui à noite, nas segundas-feiras. A gente fica com tanta alegria de estar junto. Mas a gente tem que ter alegria amanhã cedo também. Amanhã à tarde. As dificuldades vêm, as provas vêm. Mas eu preciso me lembrar que eu tenho o meu descanso. Eu tenho o Senhor. E o assunto que a gente tem compartilhado com os irmãos, a gente está entrando agora numa época de política. E no reino de Deus, o Senhor ganhando a nossa alma, o Senhor vindo trabalhar na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções, como deve ser a nossa postura ante tudo isso? Por exemplo, se eu falar para vocês que eu vou votar no fulano de tal, pode ser que eu escandalize um ou outro, então pode ser que eu cause uma divisão. Se eu disser para vocês que eu não voto, pode ser que eu te escandalize também. E se eu disser para você que eu voto, que eu tenho que buscar mudança, pode ser que eu também te escandalize. Então eu quero deixar tudo isso de lado. E nós vamos olhar para a palavra de Deus. Nós vamos olhar para o conselho do Senhor. Nós vamos olhar para aquilo que Ele deseja, isso em nós. Talvez a gente nem consiga entrar naqueles detalhes que a gente gostaria, mas pelo menos nós vamos ter assim já uma preliminar para que a gente possa então tomar uma posição pelo Senhor. O primeiro texto está lá em Deuteronômio capítulo 17. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É o quinto livro. 27.
É 17. Deuteronômio 17, 14. Até o 17. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. 16. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltarás por este caminho. Tampouco para si multiplicarás mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Irmãos, o povo aqui, o povo no deserto, está bem diferente do nosso contexto de hoje, né? O povo aqui no deserto, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Deus prometeu uma terra para o povo. Uma terra que mana leite e mel. E hoje nós compreendemos, por causa de Cristo, que Cristo ele é a expressão dessa terra. Então hoje nós temos o Senhor. Então hoje nós nos apropriamos da própria vida do Senhor. E aqui o Senhor ele dá alguma indicação com relação de como seria. Ele não está dizendo aqui de uma democracia, por exemplo, onde o povo escolhe o seu governante. Não é isso que a gente vê aqui. Ele está dizendo que ele mesmo levantaria alguém que iria governar o seu povo. Não foi isso que nós lemos? E tem mais, ele disse que essa pessoa que ele levantaria, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, se não for irmão, não estabelecerá sobre ti. 16. Porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. E o 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito ouro e prata para si. Então o Senhor aqui ele estabeleceu uma diferença. Agora, esse é o Senhor que está estabelecendo. Não fala de uma democracia, mas fala de uma teocracia, que é o Senhor estabelecendo, o Senhor governando. Muito diferente do modelo que nós temos hoje, onde o povo escolhe. O que acontece quando o povo escolhe? Vocês têm ideia? Tem um texto que está lá em Mateus capítulo 27. Também vale a pena a gente dar uma olhada. Mateus 27. Capítulo 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? 18. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. 19. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. 20 e 21. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E, respondendo o governador, disse-lhes, qual desses dois quereis que vos eu solte? E eles lhes disseram, Barrabás. Irmãos, aqui o povo está escolhendo.
E vocês não sabem, mas é mais fácil enganar uma multidão do que enganar uma pessoa. É mais fácil enganar uma multidão do que enganar uma pessoa. Porque a multidão ela é levada por alguém que grita, por um líder, por um lunático, alguém que fala mais alto. Eu me lembro quando eu trabalhava em condomínios, e a gente sempre tomava cuidado com aquela pessoa que falava com um tom mais alto. Sempre, porque ela tinha uma tendência natural de tomar o coração das pessoas para si. E tendenciar até uma votação que iria contra o patrimônio. Na verdade, quando a gente trabalhava com condomínios, trabalhava também com patrimônio, porque a gente tinha que zelar pelo patrimônio. E quantas decisões erradas por causa de alguém que falava mais alto. E depois para resolver. E depois para desfazer aquilo. Quando o povo escolhe, e hoje, irmãos, nós estamos com o poder em nossas mãos, não é assim que eles falam? Você tem o poder. Né? Se você quiser acreditar, você acredita. Mas eu vou dizer para você, nós não sabemos escolher. Nós não, aliás, não só não sabemos, como não temos nenhuma condição de escolher. Nós não temos um papel na sociedade? Temos, irmãos. Nós vamos falar sobre esses papéis. Só para adiantar assim para vocês, nós vamos ver os textos depois, mas o nosso papel é temer a autoridade, obedecer a autoridade, orar pelas autoridades. Nós vamos ver esse papel nas Escrituras. E nós vamos ver ainda um outro texto, que está lá em 1 Samuel, capítulo 8. É capítulo 8, versículo 4. Na verdade, deixa eu ver aqui que é bem comprido. Nós vamos ter que ler do 4 do 4 até o 9. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E viram a Samuel e Ramá. E lhe disseram: Vê, já está velho os teus filhos, e não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. 6. Porém, essa palavra não agradou Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reinar sobre ele. Você está vendo, irmãos? Vocês estão vendo? O povo, os anciãos, os mais velhos, os supostamente deveriam ter mais experiência, chega para o profeta Samuel e fala: olha, as outras nações têm reis, nós também queremos reis. Aí como se Deus lá do céu dissesse assim: mas peraí, eu estou governando vocês não querem? Né? Samuel era um homem de Deus, era um profeta já. E ele ficou triste. Nós entendemos isso. Por quê? Porque ele foi orar ao Senhor. E aí sabe o que o Senhor disse para ele? Samuel, atende o povo, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Irmão, se nós pedirmos errado, às vezes o Senhor vai ter que permitir isso para nós, para que a gente aprenda com os nossos erros. Irmãos, qual governante que até hoje você ouviu dizer assim: esse sim? Não estou falando dos que morreram, tá? Porque depois que morre todo mundo fica bom, né? Até o que morreu agora aí, já vi que ia canonizar o rapaz. Porque ficou, mas que perdemos o homem que ia resolver os nossos problemas. Você sabe para quem que você vai votar? Que vai resolver os problemas? Para o anticristo. O anticristo vai resolver todos os problemas nesse mundo. E aí nós vamos agarrar neles assim. A cristandade estão agarradas. As cristandades estão assim, empolgadas que esse mundo seja melhor. Nós vamos ver textos que esse mundo não vai ser melhor. Não adianta a gente ficar perdendo nosso tempo. Nós temos texto aqui dizendo que
é o Senhor que precisa estabelecer o seu reino. E isso não vai acontecer agora. No reino milenário, o Senhor Jesus vai vir reinar nesse mundo. E os vencedores vão reinar com ele. Mas nesse tempo, enquanto não vier o anticristo, nós não teremos resultados. Aliás, eu acho que nós cristãos estamos atrasando a vinda do Senhor. Porque enquanto está tudo bem, nós amamos esse mundo. Irmãos, o povo aqui chegaram para Samuel e pediram um governante. Eclesiastes capítulo 1 diz que o que era, é. E o que é, será. Sabe o que isso significa? Que não muda. A gente fica patinando nos mesmos erros. Nós não mudamos, a gente fica errando e dando corrida em volta do rabo. Sabe o erro que o seu pai cometeu? Você vai cometer também. Teu bisavô, teu tataravô. Ou que o Senhor possa vir e quebrar esse ciclo, essa cadeia. Como eu disse para os irmãos, eu não estou aqui, não vamos dizer aqui para ninguém votar, não vou falar nada disso para os irmãos. Os irmãos considerem os textos, levem e os irmãos analisem. Agora, nós temos que entender se nós estamos com o pé numa canoa ou se estamos com o pé em outra canoa. Porque se nós nascemos de novo pela água e pelo Espírito, nós temos que tomar posição, porque aí nós entramos no reino de Deus. Os irmãos entendem o reino de Deus? É o governo de Deus. Irmãos, o Senhor não deseja governar a multidão. Aliás, o nosso Senhor, ele sempre fugiu das multidões. Me mostra um texto que ele estava com as multidões. Aí você vai falar assim, não, ele estava lá no Sermão do Monte, tinha uma multidão. Muito bem. Mas ele vira para os seus discípulos. Ele tem uma palavra para os seus discípulos. Aliás, quando ele curava, ele dizia o quê? Não conte para ninguém. Sabe por quê? Porque esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Esse povo quer milagre, quer cura, quer bênção, quer prosperidade. Esse povo quer isso. E o Senhor fala, eu não tenho nada com isso. Irmão, vocês sabem por que Judas traiu o Senhor? Um dos motivos, o Senhor o decepcionou. Porque Judas queria um libertador político e social, mas o Senhor Jesus decepcionou Judas. O Senhor falou assim, olha, eu quero transformar a sua vida, rapaz. Quero transformar o seu coração. E Judas o vendeu. Um beijo que custou 30 moedas de prata. Será que nós não estamos fazendo isso também, irmãos? Será que isso também não tem sido a nossa realidade? De querer que nosso mundo fique melhor, que nosso mundo mude? Irmãos, como dizia a Madre Teresa, você quer um mundo melhor? Vai para sua casa e começa lavando a louça. Vai para sua casa, corta a grama. Como é que está a sua família? Como é que nós queremos mudar lá fora, sendo que dentro da nossa casa nós temos um problema e muito sério? Irmãos, nós precisamos voltar para a palavra do Senhor. O texto continua, mas eu acho que aqui fica muito claro que ele diz, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então que o Senhor possa assim, ganhar mais a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa compreender mais. Nós vamos vendo mais uma vez, irmãos, lá em João capítulo 3. Vamos voltar lá para João capítulo 3. Eu gostaria de destacar aqui três versículos específicos em João capítulo 3. Um é o versículo 3 mesmo. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está respondendo isso para Nicodemos, que era um homem príncipe dos fariseus. E os fariseus eram alguém que conhecia muito a palavra de Deus. Olha só, não era, digamos assim, que seria alguém do alto clero, do alto escalão da religião de hoje. Se a gente for por hoje, podia pôr que era um bispo, um sacerdote conceituado, quem sabe até um papa. Por quê? Porque ele era dos principais dos fariseus. Agora, você imagina você chegar para alguém que entende muito da Bíblia e falar assim, você precisa nascer de novo? Porque senão você não vai ver o reino de Deus.
Porque, na verdade, a resposta que o Senhor deu parece que está meio fora do contexto. Porque primeiro Nicodemos diz para ele, olha, ninguém pode fazer o sinal que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, na verdade, Nicodemos faz um elogio para o Senhor. E o Senhor não está preocupado, porque o Senhor está preocupado com uma vida transformada. Agora, se nós compreendermos aqui, o Senhor estava antes do ano, mais de 2000 anos atrás, vamos colocar assim. Então o Senhor está olhando daqui para lá. Então qual que é a primeira posição que o Senhor nos dá? Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E o segundo foi o texto que nós lemos, que está lá em João capítulo 3, no versículo 5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o terceiro que eu queria destacar é o versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Irmãos, Nicodemos conhecia muito bem o Antigo Testamento. Então, se falasse para ele de serpente de bronze, de deserto, de levantar, ele saberia bem do que está falando. Então, aqui, o Senhor explica para Nicodemos. Lembra quando o povo estava murmurando que as serpentes estavam picando aquele povo? Aliás, a murmuração produz exatamente isso. Serpentes abrasadoras no nosso meio. E essas serpentes podem representar o diabo. O que dá brecha para o diabo? O que dá brecha para o inimigo trabalhar nossas vidas? Murmuração. Ele vem e pega mesmo. Mas ele diz assim como a serpente foi levantada no deserto. Então hoje nós estamos no ano 2014. Então se nós olharmos daqui para o Senhor, nós vamos ver 3 eventos. Nós vamos ver assim como a serpente foi levantada no deserto. Irmãos, o Senhor Jesus fez uma obra redentora naquela cruz. Efésios 2 fala que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça de Deus. Isso foi obra do Senhor. E já o outro versículo, o segundo, então nós não podemos entrar. Agora, se nós não entrarmos, nós não podemos ver o reino de Deus. Qual foi a primeira instrução que o Senhor deu quando iniciou esse ministério? Mateus capítulo 4. Vamos ver. Versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Daí por diante. Esse daí por diante, ele está falando de um evento que aconteceu antes aqui. E isso foi a tentação no deserto. Então, Deus leva Jesus para ser tentado, talvez a palavra melhor aqui seja provado no deserto. O Senhor Jesus precisava ser provado no deserto. Então, antes dele iniciar o seu ministério, ele passou por uma grande prova. Mas aqui ele disse assim, arrependei-vos, porque está chegando o reino. Essa é a palavra, irmãos. Se nós não nascermos de novo, nós não podemos ver o reino. E o reino é o que o Senhor deseja nos colocar. No reino de Deus. É uma canoa, nós temos que tomar uma posição pelo Senhor. O Senhor precisa abrir os nossos olhos quanto a isso. Ou a gente fica trôpego. Porque ele diz assim, arrependei-vos. Essa palavra, todos os irmãos aqui sabem. Significa mudança de mente. Então eu pensava de determinada maneira. Agora eu mudei a minha mente. Não é um remorso. Remorso é quando você é pego com a boca na botija, quando você tem consequência e você acaba tendo assim aquela sensação, puxa, eu não devia ter feito isso. Não é isso. Arrependimento é quando você tem uma convicção sincera e verdadeira diante de Deus. E você, como Mateus capítulo 5 diz, bem-aventurados os que choram. E aí você chora dentro de você, porque você se arrepende. Não daquilo que você fez, mas daquilo que você é. É isso que o Senhor está chamando a atenção. Irmãos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Agora nós estamos, hoje, no ano 2014. Hoje é o tempo. O Senhor já disse isso lá atrás. Então todo aquele que abriu os olhos, que o Senhor abriu os olhos,
Essa palavra é poderosa. Agora, eu queria destacar, a gente falou das provações do Senhor, o versículo 8 do capítulo 4. Uma das provações foi essa. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorar. O que o diabo fez? Pegou Jesus, levou num alto monte e falou assim, tudo isso aqui eu vou te dar, se você prostrado me adorar. Uma coisa que me chama a atenção aqui, de quem é esse mundo, irmãos? Jesus chamou o diabo de mentiroso? Falou assim, ó, seu mentiroso, esse mundo aqui é do meu pai. Irmãos, se nós voltarmos lá para Gênesis capítulo 1, nós vamos ver um detalhe muito importante lá. Porque a palavra de Deus diz assim, e dominarás. Ou seja, Deus ali dá o governo para o homem dominar. Dominará sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e até sobre os répteis que rastejam. Então, o Senhor Deus deu ao homem o governo, o reino sobre esse mundo. Mas o que o homem fez lá no capítulo 3? Entregou a Satanás. Então Jesus não chama ele de mentiroso. Fala, seu diabo, pai da mentira. Não. O Senhor não faz isso. O Senhor não faz isso. O Senhor não chama ele de mentiroso. Mas o interessante é que o diabo quer dar, sabe o quê? Glória humana. Reinos. Governos. Irmãos, se nós estudarmos a vida do Senhor, pegarmos todos os seus passos, nós vamos ver uma coisa. Ele nunca quis isso. Ele sempre fugiu disso. E eu pergunto, qual é a nossa postura então? Porque qual é o padrão de Deus para o cristão? O padrão de Deus para o cristão é Cristo, não é verdade? Na verdade, o desejo do Senhor é que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Quanto falta para nós ainda chegarmos à estatura de varão perfeito? Mas aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então nós também precisamos, irmãos, querer isso. Porque nós temos uma alma que foi trabalhada aí tantos anos, né? Aquele que nasceu num lar cristão tem que dar glória a Deus mesmo. Não vou dizer assim que não precisa passar por uma experiência de regeneração. Precisa também. Ninguém vai para o céu na garupa de ninguém, não é verdade? Mas nós acabamos aprendendo princípios diferentes. Então, é uma bênção quando a pessoa às vezes está no leito de morte e ela viveu a vida inteira dela desgarrada, perdida, e no leito de morte ela recebe o Senhor e ela é salva. Mas, irmão, quanto prejuízo tem numa vida como essa? Né? Filhos, trabalho, família, palavra que falou e não volta mais. Então, quanto antes nós nos apropriarmos desse reino de Deus, melhor para nós, melhor para o reino, melhor para o Senhor, melhor para a vida da igreja. Então, ele levou o Senhor num alto monte, disse assim, ó, tudo isso eu te dou se você prostrado e me adorar. Se o Senhor não tivesse resistido a essa tentação, nós não estaríamos aqui hoje. Aliás, nós todos estaríamos perdidos. Porque o Senhor começa passando por uma prova, e uma grande prova. E quando ele é aprovado, ele disse então, conforme nós lemos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Será que nós queremos ser participantes, irmãos, desse reino? Será que nós queremos reinar com o Senhor? Será que nós queremos ser chamados como aquela palavra da parábola, né? Servo bom e fiel. Se foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra para o meu descanso. Tem um outro texto, irmãos, para a gente já caminhar para finalmente aqui. Está lá em Filipenses capítulo 4. Perdão, irmãos, Filipenses capítulo 3. O que diz Filipenses capítulo 3? Quanto ao mais, irmão, Perdão, 3:20.
pois a nossa pátria está nos céus. Onde está a nossa pátria? No céu. Onde está a sua pátria, irmão? No céu. Estou dizendo que nós não temos que... Nós nascemos no Brasil. Vamos assim, entender essas coisas. A gente tem uma tendência de ouvir muitas pessoas falando, não, eu vou embora para os Estados Unidos. Porque lá sim é bom. Aí ouve outro falando assim, não, eu vou embora para a praia. Não, eu vou para a praia, porque se eu vou para a praia, que aqui não dá, Londrina não tem jeito. Ou então, não, eu vou embora para a Inglaterra. Né? Aí a gente precisa compreender que quando o Senhor Deus planejou que você nascesse, Ele planejou um local que você nascesse. Ele não foi assim, ai meu Deus, que pior cidade do mundo. Né? E normalmente quando a gente viaja, a gente fala, nossa, queria morar naquela cidade, lá é gostoso. Irmãos, toda cidade é boa passando férias. Não tem nenhuma cidade que sem passar férias não é boa. Você está de férias, você está passeando, você está... né? É uma beleza, mas depois você volta para a realidade. Né? Agora aqui está falando uma outra coisa. Que a nossa pátria não está aqui. E eu vou dizer para os irmãos, assim, um rápido testemunho. Quando que o Senhor começou a abrir os meus olhos para isso? Eu era militante anti-PT. Eu odiava o PT, eu passava e-mail, eu fazia tanta coisa. Eu estou falando do ano de 2002, onde Lula ganhou sua primeira eleição. Se eu não estou enganado a data aí, se eu não me engano foi 2002 que Lula ganhou a primeira eleição dele. Tá, perdi, né? Perdi meu voto, né? A gente sempre acha que ganhou o voto. Aí em 2006, vamos de novo lutar contra essa corja, essa raça, e passa e-mail e vai, conversa com um, conversa com o outro. Irmãos, quanto tempo e energia perdida, irmãos, você não tem ideia. Tempo para palavra, ó, 0. Até que toca o telefone lá no escritório. Alô? Ô irmão, como é que você tá? Ô irmão, tudo bem? Tá, tudo bem, graças ao Senhor, tudo bem. Irmão, eu recebi um e-mail seu aqui. Ah, sim, eu acabei de passar um e-mail. Então, irmão, eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo. O irmão falando. Eu fui na Argentina agora esses dias. Falei, opa, que bom, que jóia. Ele falou, então, fui bem na época que a Cristina Kirchner, ela foi eleita lá, e eu estava bem nos dias da votação dela lá na Argentina. Eu falei, nossa, irmão. Eu falei, o que esse irmão está querendo falar, né? Ele falou, então, irmão, você sabe que eu não pude votar lá? Eu falei, sei, o irmão é cidadão brasileiro, né? Não tem direito a voto. Ele falou, então, irmão, você é cidadão da onde? Eu falei... Ele falou, irmão, a gente precisa olhar mais o reino de Deus. A gente precisa olhar mais o alto. A gente está que nem Jacó aqui, ó, agarrado com as coisas desse mundo. E a coisa passa... Aliás, eu vou contar uma novidade para vocês. O ano já está acabando, viu? Nós já estamos em setembro. Verdade. Vocês acreditam nisso? E vai passar, ó, cada vez mais rápido. E nós vamos ficar perdendo tempo com coisinha, com vote nesse, vote naquele, deixe de votar nesse outro. Irmãos, nós temos que buscar do Senhor isso. Se essa palavra aqui for verdadeira, e se você crê nessa palavra... Estou pegando pesado? Pois a nossa pátria está onde? No céu. Se isso aqui for verdade, a gente precisa tomar uma posição, irmãos. Onde também aguardamos o Salvador. Será que nós estamos aguardando o Salvador ou estamos aguardando um bom político para vir resolver os problemas? O que nós estamos aguardando? Seja sincero. Nós estamos aguardando um bom prefeito, um bom governador, um bom vereador. Irmãos, o Senhor Deus não dá desconto. Ele não dá desconto, Ele não faz por menos. O padrão dele para nós é o Senhor Jesus. E Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso foco. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso Salvador. E Ele precisa ser o nosso Senhor também. Tem mais um texto. Está lá em 2 Pedro. Um pouquinho para frente. Irmãos, perdão, antes da gente ler aqui, deixa o dedo aqui, nós vamos ler esse texto, mas tem outro texto em Romanos, capítulo 14. Eu acho que a gente precisa ainda abrir um pouco mais a nossa mente
sobre a questão do reino, tá? Porque se nós quisermos aprender, Romanos 14. Se nós desejarmos aprender mais sobre o reino de Deus, irmãos, presta atenção. A primeira coisa que o Senhor disse para nós, iniciando o seu ministério, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino. E é o reino do Senhor, é o governo do Senhor. Como diz lá a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu... Oxe, então venha, Senhor, o teu governo. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Não a vontade do povo, mas a tua vontade, Senhor, aqui na terra, como ela é feita no céu. Quem que tem sustentado dando o pão de cada dia? O pão de cada dia nos dá hoje. Então aqui em Romanos capítulo 14, 17, ele nos dá ainda uma instrução acerca do que é e do que não é o reino. 14, 17. Primeiro ele diz que o reino de Deus não é. O que o reino de Deus não é, irmãos? Comida nem bebida. Comida nem bebida. Mas o que é o reino de Deus, irmão Murilo? Justiça e paz. Alegria no Espírito Santo. Irmãos, nós estamos buscando justiça? Nós estamos buscando justiça, né? Porque hoje a segurança pública está terrível. Irmãos, a justiça é no reino de Deus. Aqui habita a justiça. Nós estamos buscando paz? Irmãos, se nós estamos buscando paz é porque nós não estamos em paz com Deus. Porque Romanos 5 vai falar: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque o homem, ele vive buscando essas coisas porque ele não tem paz com Deus. Ele não tem paz com o Senhor. A visão dele está aqui, ó. Uma visão míope, trôpega. Então, precisamos buscar essa paz com o Senhor. Ele já fez isso. Ele já deu o passo para que tivéssemos a paz com Ele. Olha só, mas é justiça, paz e alegria. Por que a gente quer um governo melhor? Uma política melhor? Porque daí eu vou fazer churrasco no final de semana. Irmãos, se isso vai te dar alegria, eu sinto muito. Porque alegria, isso não é alegria. Alegria é no Espírito de Deus, no Espírito do Senhor. Nele nós temos a verdadeira alegria. Aí vamos lá para 2 Pedro, então, capítulo 3. O irmão Atmani, depois de 25 anos preso lá na China, debaixo da tirania do comunismo, o último escrito que ele escreveu foi: a alegria permanece. Amém. E essa alegria precisa permanecer em nós, irmãos. João 15 não fala? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ele fala o que? Ele não fala da videira? Não fala da alegria, do produto? 3:13. Está falando de nós, porém. Olha aí. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Será que nós aguardamos o resultado das eleições para a gente ver o que vai dar? Irmãos, o mundo está aguardando, sim. O mundo espera. O mundo está aguardando com todas as suas forças que seja melhorado, porque do jeito que está, não dá. Está terrível, né, irmãos? Não está, não, irmãos. Não está. Porque se nós estamos no Espírito, é alegria, paz e justiça no Espírito de Deus. Nós, porém, segundo a sua... Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então nós segundo a promessa dele. Toda a promessa que ele fez, ele cumpriu. E toda que ele ainda vai fazer, nós estamos aguardando. E com confiança. Confiantes. Porque ele não é Deus de homem, ele não é Deus para que minta. Mas segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita. Sabe quando nós vamos ter justiça? Com o Senhor. Com Ele nós vamos ter justiça. Com Ele, irmãos, nós vamos ter tudo aquilo que nós desejamos. Aliás, o que eu acredito que aquilo que nós clamamos, todos nós aqui clamamos por justiça, por segurança, clamamos por tudo isso, é legítimo. Irmãos, não tem nada... vocês estão errados. Não, está certo. Porque esse clamor,
Eu acredito que seja algo que o Senhor colocou em nós na nossa formação. Lá em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 11, ele diz assim, que tudo fez Deus formoso no seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Então, por exemplo, quando eu compro alguma coisa para durar. Por quê? Porque dentro de mim já tem o conceito de eternidade. Eu compro alguma coisa que a gente procura que seja melhor, né? Ah, rasgou, estragou. Por quê? Porque dentro de nós tem o conceito de querer algo que dure mais, que não seja tão descartável. Então, é legítimo isso. É legítimo a gente querer uma saúde pública melhor. É legítimo nós querer uma segurança pública. É legítimo uma política mais justa. Não está nada de errado. Só que nós estamos buscando e batendo na porta errada. O mundo jaz no maligno. Como é que nós vamos achar isso aqui nesse mundo, irmãos? Então que o Senhor nos dê olhos para enxergar o seu reino. Aqui tem alguns textos que falam do reino. Uma próxima oportunidade, se o Senhor nos conceder, a gente pode daí estar trazendo outros textos. E para ver então qual é o nosso papel. Então como que nós devemos nos posicionar? Mas a gente não pode também assim encerrar. O que eu posso dizer para vocês, e eu vou dizer assim, o que mudou quando eu conversei com aquele irmão lá. Eu entendi o que aquele irmão me falou. Aquele irmão me falou, eu não votei na Cristina, nem votei no outro, porque eu não sou de lá. E depois daquilo, irmãos, eu tenho uma lista lá em que eu coloco Dilma, Beto Richa, Alexandre Kiref. Eu tenho orado por essas pessoas. E lá em Timóteo fala isso. Admoeste, depois, antes de tudo, que façam súplicas, intercessões a todos os reis e a todos os que estão em eminência. Então nós temos que orar por eles. Esse é um dos papéis. Mas a gente, daí, numa próxima oportunidade, vê isso. Eu já diria para os irmãos, vai orando já. Porque quem precisa mudar não são eles, somos nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. O Senhor é tão misericordioso, Senhor, de nos dar tudo aquilo que nós precisamos na tua palavra, todos os ensinos, Senhor. Nós te bendizemos muito, Senhor, nessa noite, pela tua palavra, pelo que ela nos ensina, Senhor. Senhor, o mundo hoje anda em discussão, em contradição. O mundo hoje anda em protestos, em revolta. Senhor, nós queremos abrir mão de tudo isso e olhar para a tua palavra, Senhor. Queremos enxergar de maneira mais clara o teu reino, Senhor. Queremos nos ver inseridos no teu reino. Venha o teu reino, Senhor, e seja feita, Senhor, a tua vontade. Nós queremos dizer que nós nos arrependemos, Senhor, da maneira como nós temos caminhado. Nós nos arrependemos, Senhor, de abrir mão do teu cuidado. O Senhor que antes de partir disse que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. E nós é que abandonamos o Senhor. E seguimos após outros deuses, seguimos após homens, seguimos após as coisas que nos dão segurança nesse mundo, seguimos após o dinheiro, após o conforto. Senhor, nós queremos o Senhor verdadeiramente. Que o Senhor ganhe mais o nosso coração para a tua glória. Bendizemos o teu nome, Senhor, nessa noite. E obrigado, Senhor, por estar abrindo nossos olhos, por estar falando aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.